Mas uma vez que o Jair se coloca claramente como candidato, ele é o meu candidato, porque é o que reúne as condições para avançar as minhas pautas de forma mais eficiente, porque é um homem honesto. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago aqui um trecho de um jornalista combativo que fala a verdade sem meias palavras, doa quem doer. Paulo Figueiredo, fala com a gente. Eu não teria como começar sem falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um assunto quase irresistível. E mais especificamente, as falas dele de ontem sobre o próprio partido, sobre o PL. Então, se você não acompanhou, antes da gente partir para os comentários, eu queria passar para vocês alguns trechos das falas do presidente, que parece ter voltado ao melhor estilo de 2018. Coloca aí para a gente, Brunão. O PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonaristas lá. A gente vai mexer no Maranhão, é o compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente o partido do povo possa confiar. Então a declaração de agora, por ser verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, chove no telhado realmente. É um rally condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, e temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar de 3 estados continuar assim. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido, não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de 4 semanas, tinha feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esse parlamentar, se vai continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses 2, mais uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores, porque subi no carro de som do pastor Malafaia, o primeiro, abuso de poder político, que vota na lei e reuni com embaixadores. Outro, que abuso de poder econômico, está no carro de som do pastor Cida Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, estou dando nome a dor, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida. Antes que me matem, ou façam algo pior na minha vida. Você pode ver, muita gente elegeu, basicamente, sem recursos. E o povo acreditando na nossa proposta. Não pode agora achar que vai mudar. Por exemplo, não vou falar o nome, mas não é uma candidatura pelo Brasil aí. O agente à cabeça, o vice. Enquanto passei por lá há poucos dias, uma maravilha. Houve segundo turno. Já tem uma maioria dentro desse partido, que não nosso, buscando apoio do PT para ganhar o segundo turno. É duro você trabalhar dessa maneira. Eu estou falando com vocês. Os 2 parlamentares, Maranhãozinho, ele é pastor Gil. Não pode ficar mais no partido. Ponto final. Todos nós estamos sofrendo com isso. Não tem bolsonarista no Maranhão. Tem gente honesta no Maranhão, sim. Tem o próprio Iglesias, do PRTB, que perdeu a eleição, que agiu ao nosso lado. Tem deputado lá, suplente, que está lá no suplente agora, que realmente assumiu o partido. Hoje a gente mostra que viemos, vamos pegar o Ministério do Lula. Igual está o seu Kassab aí, com 3 ministérios do Lula, ele disse que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com 3 ministérios no PT, com secretaria no governo do Estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio. Mas o resumo nessa história, e é óbvio, a gente não quer passar o vídeo inteiro, né, muito longo aqui, parece que foi uma entrevista dele na Auriverde. Um abraço para os meus amigos da Auriverde, tão queridos, aí o Pitoli, sempre que eu posso eu estou por lá, mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. E eu acho que, eu arriscaria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro, né? A gente tem faltado posicionamento daquele que é o maior líder político do Brasil. Então, diante dos acordos, muitos deles bizarros, feitos pelo partido, em locais importantes do Brasil. Eu falei aqui no Paulo Figueiredo Show, em que nós analisamos
as eleições municipais, o primeiro depois das eleições, eu disse o seguinte: o PL só não fez mais candidatos vitoriosos porque não quis. Porque não lançou mais candidatos e ficou preso com umas buchas, como é esse caso agora explícito do tal do Pimentel em Curitiba, onde o estrago só não foi maior porque o povo colocou a Cristina Grêmio no segundo turno. Contra tudo e contra todos, eu volto a dizer. Então, eu acho bom ver o presidente Bolsonaro, parece que estava puto, eu tentei falar com ele, não consegui, depois de ter visto essa entrevista, espero ter algum contato direto ou indireto para saber o que aconteceu, para que ele finalmente se posicione. É bom ver ele se posicionar e pelo menos dar voz às críticas que estão sendo feitas pela população, pelos eleitores. Os caciques do partido precisam entender isso. Nós, os eleitores, mandamos. É assim que tem que ser na democracia, não são vocês. Eu sei que vocês montaram uma democracia esquisitíssima no Brasil, onde os caciques de partido têm um poder inimaginável. Aqui nos Estados Unidos não é assim, tem primárias para todas as posições, inclusive para deputado, tem primária para tudo, para prefeito, tem primária para tudo. Para presidente, você está vendo? O escândalo está sendo nesse momento porque não houve tempo da população se manifestar na primária para escolher o candidato do Partido Democrata, que acabou sendo escolhida pelo cacique a Kamala Harris. Isso nos Estados Unidos é uma aberração, ela está sendo muito cobrada por isso, como foi cobrada num town hall recentemente, e até indiretamente agora nessa entrevista que ela deu na Fox. No Brasil isso é regra. Será que nós queríamos, até mesmo Nunes como candidato em São Paulo? Será que o povo queria isso? Por que vocês, caciques, acham que sabem mais do que a população? E tá aí, a resposta foi dada nas urnas. E tem alguns pontos que têm que ser comentados. O primeiro deles é que finalmente o Bolsonaro peitou o Valdemar Costa Neto. Algo que muita gente dizia, não, ele não tem o poder para fazer. Ora, a gente vai discutir isso aqui. Quem é o PL sem Bolsonaro? O partido que saiu do partido pequeno para o maior partido do Brasil, por causa de quem? Por causa do Valdemar? O Bolsonaro afirma categoricamente: vamos mexer no Maranhão porque tem caras lá que são corruptos contumazes. E a justificativa do Valdemar para manter esse pessoal no PL é que não existe bolsonarista no Maranhão, mesmo diante do fato do PL ter se tornado o maior partido do Maranhão justamente depois que o Bolsonaro entrou em cena. E está correto o Bolsonaro. Não tem como manter corrupto e vagabundo no partido enquanto você critica o PT por ter um monte de corrupto e vagabundo no partido deles. Isso é tudo que eles querem. A pasteurização, a homogeneização da política é tudo que eles tentaram fazer com o Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Não, o Lula é ladrão. É verdade, todo mundo sabe que o Lula é ladrão. A gente não pode dizer, né, descondenar, não pode chamar de ladrão. Se o Nicolas chama o Lula de ladrão, dá problema, mas todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Podem me processar, fico guardando a carta rogatória. Agora, eles dizem, mas o Bolsonaro também é ladrão. Olha o partido dele no Maranhão. E se o presidente não fala, fica essa situação. E eu já citei isso aqui inúmeras vezes. Ah, Paulo, mas o Bolsonaro não pode fazer nada se o Valdemar não quiser. O Valdemar é o dono do partido. Ah, mas o Bolsonaro não tem esse poder no PL. E o que o Bolsonaro está fazendo é mostrar que ele tem sim o poder, esse poder todo. E o BO está no colo do Valdemar. Porque, e aqui eu cito ipsis literis a palavra do Bolsonaro, abre aspas, não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido se passar a mão na cabeça de marginais. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo que o Valdemar, ou o Valdemar para de fazer cagada e entregar o PL na mão de um bando de bandido, ou então os deputados alinhados ao Bolsonaro saem do PL. E vocês sabem o que é o PL sem os deputados alinhados ao Bolsonaro? É um zero à esquerda. E pode ter gente que está se perguntando o seguinte, mas se o Bolsonaro sair do PL, ele vai para onde? Meus amigos, olha,
eu diria que tem poucos partidos no Brasil, tirando obviamente os declarados de esquerda, que não aceitaria receber o Bolsonaro. E não é por gostar do Bolsonaro, não, mas sim porque o Bolsonaro, com a quantidade de gente que ele ajuda a eleger, dá para qualquer partido em que ele esteja, passa a ter o maior fundo partidário e eleitoral do país. De novo, é só você ver o que era o PL antes da chegada do Bolsonaro. Eu quero dizer, isso não é um chute do Paulo, quero trazer isso em números para vocês. O antigo PR, né, era o nome do PL, até 2019, elegeu 34 deputados em 2014 e 33 em 2018. Não era nem, tá aqui a lista, não era nem um dos 5 maiores partidos do Congresso. Daí você tem a chegada do Bolsonaro, divisor de águas, e o PL fez simplesmente 99, multiplicou por 3 e fez 99 cadeiras, se tornando o maior partido da Câmara dos Deputados. E você acha que os republicanos do Tarcísio não quer isso? Que o PRTB não quer isso? Ou até o Novo, que faz questão de se diferenciar? Diz que o Novo não quer um Bolsonaro? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro por peitar estratégias antiéticas do cacique do partido. E finalmente se portar como ele é. O cabo eleitoral mais poderoso do país, o político mais relevante do Brasil, da história recente do Brasil. O segundo ponto que o Bolsonaro tratou foi sobre a sua inelegibilidade. E nesse sentido ele falou 2 coisas. Primeiro, e essa parte eu realmente gostei, foi um aviso ao Valdemar, claro, de que o candidato em 2026 à presidência da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. E não é Ratinho Júnior, não é Romeu Zema, não é Ronaldo Caiado, é Jair Messias Bolsonaro. E eu não me lembro de ter visto o Bolsonaro afirmar isso de forma tão categórica recentemente. Isso levantava suspeitas, até porque o Bolsonaro está, tecnicamente, inelegível. É um fato. E eu considero muito baixas as chances dele ser, de fato, candidato com o sistema que está em curso, com os indiciamentos que eu acho que vem em novembro contra ele, as acusações formais pela PGR, o indiciamento que vai acabar vindo no negócio do fajuto, do golpe, não sei lá das quantas. Difícil. Mas se ele afirma que ele é o candidato, ele é o candidato. E eu digo para vocês, eu vou dizer para vocês, para o meu público de forma clara. Se Jair Messias Bolsonaro é o candidato de 2026, Jair Messias Bolsonaro é o meu candidato de 2026. E eu faço questão de ser claro aqui com a minha audiência para não ter surpresa. Eu já falei em outras oportunidades que, não sendo o Jair, eu gosto muito do filho Eduardo. Gostaria muito que ele se colocasse nessa lista de sucessão. Acho muito melhor do que Tarcísio, acho muito melhor do que Zema, Ratinho Júnior, sei lá, quem mais que vocês botem na conta. O meu candidato, não sendo o Jair, é o Eduardo. Mas uma vez que o Jair se coloca claramente como candidato, ele é o meu candidato. Porque é o que reúne as condições para avançar as minhas pautas de forma mais eficiente. Porque é um homem honesto, porque é um homem correto, porque é um homem simples, porque é um homem do povo. Agora, isso não significa que eu não vá, spoiler para vocês também, fazer críticas, muitas vezes duras, ao que eu achar que está sendo feito da forma equivocada. E eu não sou dono da verdade, mas eu sou pago por vocês para dar minha opinião sobre as coisas. E não para fazer propaganda para o governo, para propaganda para um candidato ou para adorar a pílula. Eu não sou governo, não sou partido. Mas eu tenho posição. Eu sou diferente dos jornalistas que você assiste na Globo News, que fingem de isentos e no final são prostitutas, mesmo cabo eleitoral dos políticos de esquerda. Então, volto a dizer, gostei de ouvir
categoricamente Bolsonaro dizer que é candidato. E afirmo que é o meu candidato. Isso precisa ficar claro para todo o resto do partido. Isso precisa ficar claro para todo mundo. O que nos leva ao segundo ponto, que foi algo importante que o presidente disse. E se essa inelegibilidade dele não for revertida, que é absolutamente absurda, esdrúxula, nenhum país subsiste tendo um tricondenado à corrupção na presidência da República, enquanto o outro líder político, que representa a maior parte da população do Brasil, não tem os seus direitos políticos porque fez reunião com o embaixador. Algo que a lei diz que ele pode fazer. E eu sempre disse para vocês que eu não invejo em nada a vida de um presidente. Eu sei disso de dentro de casa, né? Uma história, uma curiosidade para vocês, eu acho que eu já contei isso no ar, mas eu era garoto quando o Fernando Henrique aprovou, em 97, se eu não me engano, eu tinha uns 14 anos, Fernando Henrique aprovou a emenda da reeleição. Eu me lembro que eu estava ali muito discutindo com meu avô, né? Em casa, ele ainda era vivo, o que ele achava. Já estava velhinho e tal, mas o que ele achava sobre a emenda da reeleição. Fernando Henrique loteou o país inteiro para poder aprovar aquela emenda. E eu me lembro do comentário do meu avô, não foi nem se ele era favorável à reeleição ou contra, ele dizia assim: eu não posso acreditar que alguém queira ser presidente 2 vezes. E é por isso que eu digo, né? Eu vivi muito isso dentro de casa. Eu não sei como alguém pode querer ser presidente 2 vezes. Ainda mais um presidente como o Bolsonaro, que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sendo injuriado, difamado, caluniado pela mídia. E não é só ele, mas a família dele também, de uma forma sem precedentes. Então eu entendo o sentimento do Bolsonaro, ainda que talvez falar isso ao vivo para todo mundo ouvir, talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Mas alguém acha agora que se o Alexandre... Alguém acha que agora que o Alexandre sabe que se ele mantiver a elegibilidade do Bolsonaro até 2026, ele tira o Bolsonaro do jogo para sempre? Você acha que ouvindo isso o Alexandre vai recuar? Eu digo, não sei se foi a melhor estratégia dizer isso. Não sei. Mas foi sincero, foi honesto. Eu gostei que sobrou para o Kassab. E aqui eu tenho que fazer um outro elogio ao presidente Bolsonaro, porque quando nós começamos a trazer aqui a informação de que o PSD era o partido que impede o Alexandre de sofrer o impeachment, eu disse que figuras importantes precisavam cobrar o Kassab, que é o presidente do partido do Rodrigo Pacheco, é o presidente do partido com o maior número de senadores, que pode tornar amanhã o Alexandre objeto de um processo de impeachment. O Ratinho Júnior não cobrou nada, o Sargento Faun não cobrou nada, o Tarcísio não cobrou nada, o Ricardo Nunes não cobrou nada do Kassab. E até o presidente Bolsonaro não cobrou nada à época, ao menos publicamente. E agora cobra, e cobrou pesado. Repetindo a frase do Bolsonaro: ou a gente mostra que viemos, ou vamos pegar ministério com Lula, igual tá o senhor Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita com 3 ministérios do PT, com secretaria no governo do estado, no governo do município, ou seja, um partido de negócios. E aí vocês veem aqui que, ao falar isso, ele não cobrou só o Kassab, mas também ao Tarcísio e ao Nunes em São Paulo. A crítica ao Kassab é mais direta, em razão dele ter 3 ministérios no governo Lula e querer pagar de partido de direita. Mas já o Tarcísio e ao Nunes, a crítica é na medida que o Bolsonaro também cobrou o fato do PSD ter secretarias no governo do estado e no governo do município, o qual é o estado e o município em que o PSD tem secretarias importantes. É São Paulo.
diretamente no caso do governo de São Paulo. Então está correto, mais uma vez, o presidente Bolsonaro. Valdemar é parte do problema, Kassab é parte do problema, Tarcísio é parte do problema, Nunes é parte do problema. Não deixa de ser uma alternativa melhor do que o Boulos, não deixa de ser uma alternativa, na minha opinião, melhor do que um farsante picareta que era o Pablo Marçal. Mas ou nós começamos a publicamente cobrar cada vez mais desses caras uma postura coerente, ou eles vão continuar a sambar na nossa cabeça enquanto fazem acordos que beneficiam a eles e nos ferram com o Brasil. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.